Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite e boa madrugada se você gosta de maratonar acarajé cortadinho, como eu soube que já existem pessoas que o faz. Não, recomendar? Não recomendo, gostar, gosto. Então, de antemão, eu peço para que você, nesse exato momento, que é o momento mais gostoso que esse apresentador vos fala, para você parar, seguir a gente no... Como é que faz isso no YouTube, Rafa? Esqueci como é que faz. Se inscreve no Se YouTube. inscreve? Velho, a É gente aquele já tá no negócio- 59º programa, você não aprendeu ainda que é se inscreve E no aquela canal. coisa que faz naquele negócio sino, né? Ativa Como é o que é? sininho, E ativa pra o que serve ativar o sininho. sininho? O sininho é pra você receber notificação toda vez que a gente publicar qualquer coisa, você vai receber uma notificação em sua casa. Então significa se o pessoal Aliás, tem em no seu casa agora. celular. Faz de conta que eu tô no computador em casa agora. Se eu tô no computador em casa agora, eu Não, ativo não, o não, não, sininho. não, primeiro. Não, eu ativo o sininho. Computador, acho que é sua avó. Porque Se eu tiver hoje, no meu hoje em dia, smartphone, ó, tô no Aqui, meu ó. smartphone, vai começar o cara já cortadinho. Se eu clico nesse sininho aqui, o que acontece? vai notificar aí. Entendeu? Quando der quarta-feira, 19 horas, vai aparecer assim: Ei, hoje tem programa. Imagina, pessoal de casa, olha que coisa fantástica. Só ativar o sininho já. Tcharam, tem uma cara já cortadinho em casa. Mas Então, tem que assim, se inscrever. Não adianta só ativar o sininho e não se inscrever. Olha, fomos muito didáticos dessa vez. Da próxima vez o bicho vai pegar se você não tiver inscrito, entendeu? Então, assim, vamos lá começar mais uma cara já cortadinha com esse clima irreverente de Rafael Suede. Não, e tem outra coisa também. Além Eu de tava se te inscrever no. apresentando, velho, Não, só pra você entender, todo mundo já me conhece. Oi. Além de se inscrever no negócio do YouTube aí, tem um negócio também do Spotify. É verdade, Rafael. Já estamos no Spotify também? E Spotify, estamos no Spotify com vídeo, inclusive. E temos avaliação no Spotify? Tem no Spotify, de vez de. Você segue lá, é seguir também. Uhum. E você pode dar uma avaliaçãozinha, né? Porque no YouTube você curte. Ah. Curtiu. E no Spotify você dá estrelinhas. É igual iFood. E iFood. como é que a gente tá de estrelinha no Spotify? 5 estrelinhas. Glória a Deus. 5 por de isso. 5. Eu vou te falar Só o tem seguinte, avaliação também minha e de minha mãe, que eu peguei o celular dela e botei lá 5 estrelinhas. Eu vou avaliar também, tá bom? Mas, de antemão, sem mais delongas, vamos apresentar hoje que vai ser um programa voltado para solidariedade e um programa voltado para que vocês que estão em casa, no Spotify, no carro, na academia, parem um pouquinho e repensem sobre como a gente pode ajudar o próximo e como a gente tem que sair da nossa zona de conforto para poder intervir ativamente na vida de outras pessoas, que eu acho que é o processo que a gente está vivendo agora, é o processo que mais pede que isso ocorra depois de uma pandemia, depois de tanto tempo que a gente teve de isolamento social, onde a gente pode voltar a interagir com mais pessoas, que a gente pare um pouquinho e repense condutas e repense como que a gente pode fazer para mudar um pouco a vida das pessoas que não necessariamente estão conosco. Rafael Suede apresenta a nossa convidada. Ah, esqueceu o nome de Adjeane, né? Adjeane, HDL Vidas Vocês de casa, vocês veem o que eu faço, né? É bullying atrás de bullying. e entendeu? Guiomar da Up É, da- Solidariedade. eu ia pedir você apresentar Adjeane. a Digiane e eu ia apresentar a Guilmar. Mas, Já apresentei todo como você mundo, já pai. apresentou as duas, então, assim, muito Uhum. obrigado por toparem. Você viu que é um programa que as coisas acontecem assim, né? A Adjeane chegou aqui nervosa. Tô nervosa. Aí quando ela viu o amendoim, já relaxei, né? Não? Ela chegou nervosa, assim, né? E falou assim, meu Deus, tem amendoim. Ela tava ali, ó, já comendo. Falei assim, vou garantir os meus aqui, né? De repente. Tô brincando, mas muito obrigado por aceitar esse convite. Eu queria começar contigo, Adjane. A Djane, não é isso? A Dijane. Jeane. Mas chama de Jane. Jane, Eu ou vou te chamar de Jajé. Jane, pode ser? Que é mais carinhoso. Então, assim, primeiro, aqui com o panfleto que você trouxe pra gente, você conhece o HTLV. E vou te ser sincero que eu não conhecia. Você conhecia, Rafael Suede? Você conhecia, Gomar? Não. Então, assim, pro pessoal que tá de casa aqui, provavelmente muita gente não conhece, a gente poderia começar falando o que é HTLV? Sim, claro. Mas antes eu tenho que agradecer, né? Eu acho que é muito importante esse espaço, essa oportunidade da gente falar sobre HTLV. HTLV é um vírus da mesma família do HIV e é uma sigla que é escrita de trás para frente, uma sigla em inglês, né? Então começa com V, vírus linfotrópico de células T humana. É um vírus que infecta um tipo de células de defesa, que são as células T, e ele pode trazer diversas doenças associadas. Uma dessas doenças é essa que eu convivo, que chama paraparesia espástica tropical. Só nome triste, nome palavrão assim. Grandão, né? E o que é que quer dizer isso? O vírus ele caiu na minha medula. Então, da cintura para baixo, eu começo a perder os movimentos, começo a perder
esse controle da bexiga, controle da evacuação, não consigo sustentar as pernas, perco as forças musculares, né? E aí, infelizmente, o HTLV ele é um vírus que ainda não tem cura. Eu falo ainda porque eu acredito, né, que antes de eu morrer eu vou ver a vacina do HTLV. Eu tenho muita esperança disso. E, assim, tem diversas outras síndromes, né, e sintomas que o HTLV causa que, né, as pessoas podem sentir, pode ser manifestado, porém, não estão contabilizados, né, nos artigos da vida aí que a gente vem lendo, que vem sendo publicado. O HTLV causa eu não gosto nem de falar dessa parte, né? Me engasgo um pouquinho, porque eu perdi um irmão com 34 anos com leucemia linfoma de células T, que é outro sintoma da doença. É uma outra síndrome que o HTLV causa. E aí o que é que acontece? É um câncer no sangue e no sistema linfático causado pelo HTLV. Porque as pessoas não sabem que tem um HTLV, podem estar desenvolvendo diversas doenças, até tem uveíte, tem dermatite infectiva, que é uma doença na pele, tem, me ajuda aí, Márcia, tuberculose pode estar associado com HTLV, estrangiloidíase, que é uma verminose, pode também estar associada. Então, assim, tem diversas. Eu poderia estar aqui falando de um iceberg, tem muita coisa que o HTLV causa. E, infelizmente, as pessoas não sabem e não associam a esse vírus. Né? Jane, só te interrompendo aqui um pouquinho só, porque, assim, quando eu tava lendo, assim, até o material que você trouxe, que é altamente explicativo, assim, eu acho que é um material muito rico, bom, assim. Eu vi que mais de 20 milhões de pessoas no mundo têm, 800 mil pessoas, estima-se, né, que 800 mil pessoas ou mais tenham no Brasil. E o que eu fiquei mais impactado é que, assim, que a maioria, em todos os estados tem. E que a maioria das pessoas infectadas estão no estado da Bahia. Menino, e, assim, você estudou isso? Bate aqui, amiga. Depois é Pix mesmo? É Pix? Mas, assim, vamos lá. Isso me alegra, porque, assim, não é todo mundo que para um pouquinho para ler sobre HTLV, né? Sim. Quando eu vejo uma pessoa que, poxa, estudou um pouquinho, que lê um pouquinho sobre o vírus, a gente já conseguiu mudar o mundo. Pelo menos o mundo daqui. A gente já conseguiu, né, fazer a diferença. Né? É o beija-florzinho, né? Que a gente tá trazendo vocês aqui justamente para que a gente leve essa informação pro pessoal de casa, né? Isso é muito Porque, bom. assim, quando a gente fala que existe em todos os estados brasileiros. Sim. E que a maior parte dos infectados está no estado da Bahia. E onde a gente tem uma sala aqui, a gente tem hoje a empresa aqui com mais de 20 pessoas, e das quais nenhuma delas tem informação sobre isso. Eu mesmo nunca fiz exame para saber se eu tenho ou não, né? Porque geralmente tem aquela bateria de exames, né, que os médicos pedem. Quando eu e minha esposa a gente decidiu engravidar, a gente fez uma bateria de exames. Eu nem sei se o HTLV estava no bolo do exame. Mais ou menos? Guga nasceu tem 2 anos, então 2 anos e meio. Eu acho que já, né? Eu espero que ótimo. Né? Oxalá. E eu fico impressionado, né, que hoje com a internet, com essa globalização toda de comunicação, de informação, a gente tem informação a tudo. E as informações mais pitorescas, eu sei te dizer coisas de informações pitorescas, né? Sei lá, o estudo da Universidade de Harvard que falaram que as pessoas que têm olhos azuis sentem mais gosto do doce. E quando a gente fala de coisas tão sérias como isso, a gente ainda tem essa dificuldade no acesso. Então, fica aí um questionamento social também pra gente, onde que a gente está buscando informações e as informações que a gente tem, quão relevantes são realmente para o nosso desenvolver, né? E vamos falar de Bahia, vamos falar aqui a maior parte do nosso público é da Bahia. Sim. Então, assim, existe uma parte do governo que apoia, como é que funciona a rede de apoio governamental pública para os portadores? Pessoas vivendo com HTLV. A associação ela existe desde 2010. Lá em 2010 não existia ainda políticas públicas voltadas para o HTLV. Né? Então, o que é que a gente vem fazendo? Provocando, insistindo, fazendo o que é, né, papel do Estado. Mas a gente entende também que não é só responsabilidade do Estado fazer. Né? O Estado só vai fazer se você provocar.
Eu lembro que uma das primeiras reuniões que a gente foi, né, com o município, a coordenadora, ela sabia que existia HTLV. E aí ela fez, que bom que vocês apareceram aqui. Tipo assim, ela sabia que o HTLV existe, mas nunca pensou... Nunca foi provocada, né? Em fazer. Então, assim, então você precisava de quê? De provocação? Então, assim, a Djane está aqui. E eu não vou parar de insistir. Não vou parar de provocar, de pensar em HTLV, de trazer problemáticas. Não só problemáticas, eu estou aqui para resolver também. Se é para construir uma política, se é para construir uma linha do cuidado, eu acho que a gente que vive com HTLV tem que estar nessa construção. E assim a gente vem fazendo lá desde 2010. Né? O Estado hoje ele tem uma linha de cuidado voltada para pessoas com HTLV. Né? E isso foi uma construção que levou mais de 3 anos. O município também já tem uma linha de cuidado. Na verdade, a gente já tem, se eu não me engano, são 10 regiões da Bahia já com linha de cuidado aprovada em CIB, né? Ontem teve uma reunião O que isso quer dizer? Só pra... CIB é uma comissão de intergestores bipartite. O que é que acontece? Todos os secretários municipais da Bahia, dos 417 municípios, participam dessas reuniões para aprovar as normativas. Né? Então, assim, são 27 macro-regiões, então 10 dessas regiões já têm uma rede de atenção voltada para o HTLV. E isso não é só... Aí eu posso falar de diagnóstico, né? Qualquer pessoa que vai aqui em Salvador já tem um local específico para fazer a testagem de HTLV. Já tem centro de referência para HTLV. E é um centro que acolhe, né, diversos profissionais, porque o HTLV ele necessita, né, porque ele é multissistema. Na mesma hora que aparece a dificuldade com a bexiga, pode aparecer uma dermatite, pode aparecer uma estrangiloidíase, pode aparecer várias coisas e que precisam de diversos profissionais para atuar naquela... Só para quem está em casa entender o que é a estrangiloidíase. É um tipo de verme. Sim. Né? E que se não for cuidada, pode levar à morte. Certo. A gente teve alguns casos, agora não me lembro o município, de 2 crianças que vieram a óbito por conta de HTLV e essa estrangiloidíase. Da verme em si. Bom, a gente começou introduzindo um pouquinho do HTLV. Antes de falar da associação, vamos isso. Jogar Guiomar no jogo. Pra gente ser um bate-bola mesmo também. E para que fique mais interativo também. A gente está aqui também com o Guiomar. Guiomar, muito obrigado por aceitar esse espaço que a gente gostaria de levar para o pessoal de casa. E assim, Guiomar, hoje ela está à frente da instituição AP, Unidos pela Solidariedade. E é uma instituição que eu conheço, que eu faço parte, tenho o prazer de fazer parte. E te agradecer mesmo, assim, porque eu tô cada vez mais encantado com a proposta. E eu vejo quão sério que é e quão bonito que é feito. É um projeto que, para mim, participar me engrandece. Então, assim, eu não tô ali como fazer a diferença. Eu sinto que eles fazem mais a diferença na minha vida do que eu faço a diferença na vida deles. Isso. Então, assim, quando eu acordo de manhã e tem uma ação que a gente vai fazer assim, eu já acordo na expectativa de ir pra lá, porque eu sei que eu volto mais forte, eu volto, sabe, engrandecido. Então, assim, muito obrigado, Guiomar, por estar à frente dessa instituição que já impactou mais de 50 mil famílias. Então, são 5 anos nessa luta. Eu sei... Quase 5, né? Quase 6. Quase 6? Isso então. Certo. Tô estudando. Certo. Eu tô estudando direitinho, não tô? Amiga. E que surge também com uma doença, né? Podemos falar assim, que é cada vez mais moderna na sociedade, mais atual na sociedade, que é a falta de solidariedade. Sim. Né? Exatamente. Então, Guiomar, vou pedir para que você fale para o pessoal de casa um pouco de como que surgiu e qual o objetivo, a missão, os valores que você traz junto com a AP. E, mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite, tá bom? Eu que agradeço, né, em nome do Instituto, essa oportunidade de estar aqui com vocês, esse momento que vocês fazem de descontrair a gente, porque
Antes de chegar, já estava tremendo. E realmente a gente vê a seriedade também do programa de vocês, né? E tá abrindo para algo que é muito importante, que é a solidariedade, a inclusão, né? Desse tema que ela veio aqui contar pra gente, que eu também não conhecia. Mas o Instituto UP, ele começou em 2017. Éramos 3 mulheres decididas a fazer a diferença em Salvador. E muitas vezes, quando a gente falou que o que a gente queria fazer, qual eram nossas metas, nossos objetivos, existiram freios, né? Sim. Pessoas que tentaram nos parar. Mas a gente perseverou, né? Persistiu. Foi muito difícil começar. A gente teve que ter muita fé, muita força de vontade, porque geralmente quem faz esses trabalhos, elas são bem ocupadas. E elas não têm tempo para nada. E a gente sempre fala, né, na nossa rotina, eu não tenho tempo para tantas coisas. E vocês estavam conversando aqui, eu estava me lembrando de algo que sempre quando eu vejo o pessoal esfriando, o pessoal, cada um fazendo seus afazeres, eu sempre coloco nos grupos, ou até mesmo nas redes sociais, eu sempre coloco, gente, tem pessoas morrendo que precisam da gente, tá? E aí as pessoas, meu Deus, eu não tenho mais lazer, eu não posso ir na praia. Mas todo esse intuito do Instituto é que a gente possa influenciar cada vez mais pessoas a fazer um pouco. Não precisa ser muito, porque se cada um de nós fizermos um pouco, a gente vai estar já ajudando muito. E como ela falou, a gente não pode depender só do Estado. A Constituição diz que nós também somos responsáveis, né? Exatamente. Por essas vidas, por essas famílias, por essas situações catastróficas que acontecem, e a gente vai lá, a gente aluga ônibus, e a gente reúne o máximo de pessoas, e é dispensa no trabalho, e a gente tem outras ocupações, né? Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou advogada de consumidor, então assim, economista também. Então assim, a gente tem vários afazeres, empresária, mas a gente sempre tem um tempo. No estacionamento, eu sempre brinco, né? Eu tô andando para estacionar o carro, eu posso fazer um vídeo e falar, comunicar a importância da generosidade, da empatia. E a gente começou com uma sopa. Vamos fazer uma sopa aonde? No Hospital Geral do Estado. Por quê? Porque lá deve ter pessoas que necessitam se alimentar. E quando a gente chegou lá, a gente foi impactada com essa realidade. Que a gente não conhecia, que a gente nunca passou, né? Por aquela situação de precisar. Mas a gente foi conduzida a fazer isso. E quando a gente chegou lá, a gente foi surpreendida, porque tinham várias famílias lá que estavam sem kit de higiene, sem roupa, sem comida há 2, 3 dias. Sem uma palavra também, né? Na solidão. Sem um abraço, porque quando a gente começou em 2017, a gente podia abraçar à vontade, abraçar, carregar, chorar junto, beijar. Depois a gente ficou um pouco limitado, mas a gente não parou. E é interessante que a constância faz a gente alcançar não só a credibilidade, né? Mas influenciar. E a cada ano a gente vai influenciando cada vez mais pessoas. Então, quando a gente descobriu que existia acarajé cortadinho, a gente falou, essa é uma oportunidade da gente influenciar mais alguém, porque uma pessoa que a gente influencia, ela influencia outras pessoas. E no número de 3, que éramos 3, eu, Ingrid Layala e minha mãe fazendo a sopa, a gente começou a influenciar outras pessoas. E ali a gente levava um abraço, um sorriso, uma palavra, um alimento, porque as pessoas também precisam, né? Se alimentar para não se enfraquecer e levar kit de higiene. E aí a gente começou a divulgar os bastidores e atrair amigos, irmãos, vizinhos, faculdade, onde eu estudava, eu só falava do que a gente fazia. Então eu comecei a atrair as pessoas. Aí eu vi que da mesma forma que as pessoas atraem para as coisas ruins, negativas, para o mal, para a fofoca, que hoje se a gente for ver no Instagram, site de fofoca, bombando, né? A gente vê que as pessoas, elas são influenciadas muito rápidas. Então a gente veio com essa missão de influenciar as pessoas. E quando foi que deu start, assim, vamos começar e vai ser no HGE? O que foi que aconteceu na sua vida aqui? Falou, a gente já fazia antes da UP, de ter um nome, né, de fazer essa sopa, a gente já ia para orfanato, creches e levava brinquedo Natal, aquilo que a sociedade é acostumada a fazer. Dezembro, todo mundo, vamos ajudar. Sim. Mas a gente viu a necessidade de começar a fazer algo mensal. E a sopa, realmente, eu senti uma vontade de fazer uma sopa, só que eu falava, não sei nem fazer sopa. Eu não gosto de sopa. Como eu vou fazer uma sopa para dar para alguém que eu não vou nem experimentar? Para saber se tá legal, né? Porque geralmente a gente faz aquilo que a gente... Sim, que a gente eu tô com vontade de tomar essa sopa. A sopa é surreal. Todas as pessoas que experimentam, elas sentem o amor, né? Em tudo que a gente faz. Isso é muito importante. Porque a gente não faz como um peso ou como algo que obrigatório. A gente faz por amor mesmo. E a gente fica feliz quando chega a outras pessoas. E a gente acaba incentivando, porque pessoas já saíram da depressão,
fazendo ação social, Sim. olhando para a dor do outro, a pessoa acaba sendo curada de algumas coisas, traumas. Eu mesmo, para eu falar e aparecer, sempre foi para mim um tabu, né? Eu sempre gostei de falar assim, em mesa. Minha cara já cortadinha. Na cara já cortadinha. Mas no nível que a gente chegou, digamos assim, de estar influenciando, de fazer parceria com o Shopping Taigara, Shopping Passeio, sabe? Com a Avon, com algumas marcas, e a gente tem que ir lá falar sobre o Instituto, falar qual é a nossa missão, os nossos valores. A gente tem a empatia e o respeito, é algo que a gente preza, que a gente faz almoço na rua, mas se você passar de paletó e gravata e você pedir a marmita, nós precisamos te servir. Então não é algo assim que a gente delimita, fechado, sabe? Sim. Porque a gente acredita que muitas pessoas passam de paletó buscando emprego também, estão sem nada para comer em casa. Então a gente pensa muito com esse olhar. E até crianças também, né? Que eu posso dizer por experiência própria, que chega crianças com farda de colégio e tudo, que quando vê a gente ali distribuindo os alimentos, elas param por iniciativa própria ali de ficar na fila e de querer o alimento também. Sim. E eu vejo que assim, é uma coisa que não distingue quem tá ali bem arrumado, quem tá assim. E é uma das coisas que me encantou, que na primeira vez que eu fui, tinha mais pessoas do que a gente tinha de alimento, por exemplo. Mas assim. O coração dói. Não, dói. E assim, pra você ter ideia, eu não esqueço, assim. Porque assim, a regra era que a gente ia seguir uma fila e que seria dado, independente de olhar pra como a pessoa tivesse e tal. Seria assim. Sim. E quando acabou, assim, a minha reação, foi assim, eu preciso providenciar alguma coisa pro resto. Que você fica num negócio assim e que você volta pra casa e você fala, Senhor. É verdade. Então, assim, esse ponto de vista, o pessoal que tá de casa agora, eu quero falar com vocês mesmo, assim. Porque a gente vive numa sociedade onde as coisas são muito descartáveis. E onde a gente tem muito em casa e jogar fora comida, por exemplo, se transformou rotina. Onde a gente tem os nossos filhos e a gente tem uma comida específica pra um e pra outro. E no final você tem um monte de comida que você joga fora. Sempre quando vocês forem fazer esse tipo de atitude... Eu me emocionei porque, assim, a fome é uma coisa que dói. E a gente é de um meio privilegiado. Eu posso falar por mim, pela minha bolha. E assim, na minha bolha, a comida é o básico que nunca me faltou. Mas quando você começa a ir pra rua e ver que o seu básico as pessoas não têm, aí você para e fala assim, tá tudo errado. Tá tudo errado. Então, assim, isso é uma reflexão pra vocês de casa. E assim, não é nem pra... É uma coisa que me dói. E como dói em mim, talvez doa em você em casa e você não sabe como fazer. Então, só foi esse relato, esse depoimento. Márcia, outro dia, recente agora, a gente ouviu. Como foi, Márcia? Me ajude aí. Que cesta básica era. Viciado de cesta básica. Aí Meu eu Deus. chego. Você não tem noção. Eu digo, eu vou me calar, porque se eu vou rodar a baiana, né? E assim. Eu tenho pessoas na associação que vivem com um salário mínimo para pagar aluguel, comida, sair de casa, para subir e descer, porque é muito difícil para a gente pegar ônibus. Eu não consigo mais pegar ônibus de jeito nenhum. Uhum. Por mais que eu queira, eu não consigo. Não tem Aquele degrau acessibilidade, né? não existe. Como é que eu vou subir aquilo ali? Não dá. Cadeira de rodas, o motorista não quer abrir o porta do meio. Então, assim, então eu tenho que me organizar para... Tal dia eu vou sair, eu só posso sair, 2 vezes na semana, porque eu não tenho dinheiro para Uber mais do que isso. Então, assim, esses 2 dias que eu saio, já está lá mensurado no meu orçamento. E tem pessoas que vivem 3 dias com fome. No 4º dia que eu fui falar, eu fui falar com minha filha porque eu não estava mais aguentando. Eu digo, poxa, não tem rede, né? Só tem lá a associação para bater. Né? Semana passada a gente mandou uma cesta básica para um casal, né, da associação. O rapaz, ele tem uma aposentadoria, ele recebe R$1.000 e poucos. Meu filho, mas ele sai todo dia do CIA para vir para fisioterapia. Ele come o feijãozinho, o arroz. Não tem nada assim de extraordinário, não, gente. É o básico. Quando chegou a cesta básica lá, aí a esposa dele ligou. Jane, muito obrigada, que não sei o quê. Filho, ele estava passando necessidade. E não é um só, não. E, sim, quando eu mando uma cesta básica para um, né, dos nossos associados, que eu digo, isso deve estar lá passando perrengue e não falou nada comigo. Ele já tira aquele dinheiro, ele já não vai gastar com a básica, mas ele vai precisar de fralda, ele precisa de sonda uretral, ele precisa sair, precisa de um remédio emergência, que vem protelando também. Remédio. Então, assim,
é impossível viver, né, só com esse salário, né? E os que ganham salário, eu estou falando os que ganham. Mas eu tenho pessoas lá... Que não sabe nem o que vai comer daqui a pouco, ou amanhã. Que amanhã, agora de noite. A gente né? almoça lá, assim, todo mundo leva uma merendinha, né? A gente faz... Tem gente que sobrou. Sobrou um restinho de feijão, arroz. Quem vai levar? Fulano pega ali. E, Thiago, quando você fala Dói, assim, na questão de participar, é algo que a gente frisa muito. Eu estava conversando ali, eu estava falando, porque quando a gente participa, a gente entende verdadeiramente a real necessidade. Isso. E muitas vezes a pessoa, como doador, ela já acha que o fato de doar já é tudo, Sim. né? muito. Uhum. Mas o que a gente mais pede e influencia é para que elas tenham um tempinho para entender, para participar Pra da viver. logística, para ver com os próprios olhos, porque o almoço mesmo, a gente está sempre batendo na mesma tela. Vamos em busca de empresas, vamos em busca de pessoas que possam doar mais quentinhas. Sim. Porque chega um momento que você tem 100, 200 pessoas Uhum. passando necessidade naquele dia. Então, pra gente é difícil voltar pra casa, sentar, às vezes vai direto até pra um restaurante, né? No shopping, vamos comer no shopping, e saber que ficou aquelas pessoas lá sem fome. E ir uma vez na semana, que é o que a gente faz. Então, a gente sempre teve isso muito consolidado, de que a gente precisava influenciar ao ponto de que em cada bairro de Salvador se levantassem pessoas como a gente, que não tem disponibilidade, que não tem total recurso, mas que com o nosso pouco a gente consegue fazer diferença, entendeu? Uhum. E é uma Sempre coisa, foi nossa meta isso aí. E é uma coisa que o Max está falando assim, que, por exemplo, a gente vive uma sociedade de enquadrar uma atitude, um tipo de pessoa a toda. Vou ser mais específico. Generalizar. Exatamente. Por exemplo, eu tenho uma educação onde, se eu passo e vejo alguém com necessidade, eu gosto de poder ajudar. Então, assim, eu dou uma esmola, dou alguma coisa. E sempre tem do seu lado alguém que fala assim, você está alimentando o sistema, você está fazendo alguma coisa. Se você é essa pessoa de casa, que você tem essa atitude de falar que vai alimentar, vai comprar droga, vai fazer alguma coisa, é o seguinte. É uma coisa que eu aprendi e que eu acho que é bom passar, pelo menos do meu ponto de vista. Se alguém tiver um ponto de vista diferente, também é bom ter esse choque de ideias, né? Mas assim, não importa o que a pessoa vai fazer com o dinheiro que você está lhe doando. O que importa é o que seu coração tem para passar para o outro. Se o meu coração tem, naquele dia, generosidade, não importa se a pessoa vai comprar ali droga. Exatamente. Mas o que importa é o que está no meu coração. Claro. E assim, não seja essa pessoa... Porque é o seguinte, se você não faz, já é uma opção sua. Você quer incentivar pessoas a não fazer também. E eu tô olhando bem pra você hoje que tá aí no YouTube, ou que você tá no seu carro, no Spotify, onde você estiver também, porque é o seguinte, não faça, ok, é uma questão sua. Mas não queira ser o incentivador Exatamente. de mais pessoas se tornarem você. É. Entendeu? Então, assim, é um ponto que eu bato chave. Porque acontece que muitas vezes eu tô num bar, tô em alguma coisa, tô num restaurante, e aparece alguém, eu vou tirar da minha carteira um dinheiro, e a pessoa... Essa pessoa não tá me dando nada, gente. Esse seu amigo que te fala isso com você, esse seu namorado, sua namorada, quem for, ela não te ajuda a construir esse dinheiro que tá na sua carteira em primeiro lugar, muito provavelmente. E em segundo lugar, quando é pra você pagar uma bebida, um chocolate, uma coisa pra ela que ela tem muito, aí você pode e é bonito pra ela. Então assim, não deixa de fazer o que seu coração manda pela opinião dos outros. Porque cada um tem que saber o que o coração manda e como tem que se fazer. Ai, Thiago, porque você vai estar alimentando um ciclo vicioso. Tenha certeza, gente, que esse ciclo vicioso não está sendo alimentado por pessoas que estão se aproveitando do sistema. Porque no meio desse... Eles são poucas pessoas referente ao tanto de gente que passa dificuldade no nosso país. Então, assim, esse é o meu ponto de vista referente a, por exemplo, o que as pessoas chamam de dar esmola. Que eu nem considero como esmola, sabe? Pois é. Eu considero como assim, é o pouco que você pode repartir. Sim. Sim, ajudar. E falar nisso, como a gente tá aqui internet, a gente tá falando com gente do mundo todo, Sim. então às vezes você tá querendo ajudar e não sabe como, né? Quem tá muito longe, se você puder ajudar, financeiramente, Sim. vocês têm Pix, alguma coisa assim do Instituto, que se A vocês gente vai quiserem criar passar. a gente vai criar um QR Code já. Mas é falamos bom com a elas produção. falarem. É bom elas falarem. A gente vai colocar aqui no vídeo e na descrição como ajudar as duas instituições. Sim. E a gente vai criar um QR Code para as duas instituições que durante todo o vídeo vai estar disponível para que as pessoas possam fazer um Pix para poder ajudar. Porque assim, tem gente que assiste nos Estados Unidos, assiste na Espanha, graças a Deus acontece. Então, assim, quem puder. Você que tá fazendo o Pix, é sério, dá uma olhadinha se você tá olhando esse QR Code no canal do Acarajé Cortadinho, Sim, é No verdade. no canal do HTL Vidas ou no canal Ou da do Up lado. Solidariedade. Porque tem gente que Porque ainda tem consegue... gente ainda que consegue, né,
criar um canal. Então, assim, verifica se você tá no canal certo antes de você fazer o Pix, Sim, tá? é verdade. Do HTL Vidas, qual é o Pix que a galera pode ajudar? Ai, meu Deus. Eu sei, Você sabe, eu sei, me eu ajude sei, eu aí. sei, eu sei, eu sei. A É gente tá com a vaquinha online. 3201 Isso, 747 @vaquinha.com.br. Perfeito. Certo? É isso. É isso. E Vou falar app? de novo. Ah. 320 1747 vaquinha.com.br. Isso. Verdade. E a gente vai colocar na descrição, você confere na descrição como é que escreve direitinho. E o QR Code tá O QR ali do lado do rosto de o QR Code Adriane, provavelmente vai estar com no esse canto superior sorriso. direito e canto superior esquerdo. É. Então me corrijam depois, coloca no comentário se eu errei. Porque nossa produção é uma beleza. Yasmin, pelo amor de Deus, Yasmin, não esqueça de colocar esse QR Code não, viu? E para doar uma semente no app, como fazemos? Quero ver se vocês sabem, né? Porque É através... Ele já sabe, olha, tá vendo? É injusto, tá vendo, Rafael Suede? Mas assim, temos é o Pix. CNPJ do Isso, Instituto. temos o Pix do app, que é o CNPJ. Que é... Exatamente. Que você... Que é? eu mandei pra você. Não mandou, não. Eu mandei. Tá nesse daqui, ó. Eu mandei. Tá vendo, Rafael? Não, Pronto, CNPJ. eu falo. Pronto. CNPJ. Dig. 48 723 485 1000 ao contrário 78. De novo, pra Repetindo. gente... 48 723 485 1000 ao contrário 78. Pronto. Bom, gente, a gente Isso vai é pra deixar- você que é do mundo, né? Que quer ajudar. Agora pra você que é de Salvador, né, pai? Que tá aqui pertinho da gente. Eu né? acho que para as pessoas de Salvador, assim, uma grande iniciativa, antes de doar financeiramente, é conhecer. Entrar em contato Exatamente, com a gente. é no isso aí. Instagram. É seguir nas redes sociais. A gente vai deixar as descrições aqui e acompanhar, porque é o seguinte: quando a gente acompanha, a gente tem a certeza de onde nosso dinheiro está Do que tá acontecendo, né? sendo Sim. gasto É e necessário tal. acompanhar, ou no mínimo é acompanhar, mas participar. Isso. Ali você vai ver, né? E Todo desperta, recurso e pra onde desperta, vai. E desperta, porque é o seguinte: muitas vezes as pessoas acham que o dinheiro é a solidariedade. Mas muitas vezes, pessoal de casa, o seu dinheiro é o menos que a gente precisa. Porque se você estiver lá, agindo, procurando empresas, procurando saber, sendo um meio de transformação no seu habitat ali, na sua Sim. bolha, você já vai estar fazendo mais do que dando aquele pix de R$50 que você dá e acha que é o máximo. Exatamente. A gente sempre frisa muito isso em relação à doação, a Pix, a dinheiro, essas coisas. Por quê? Porque o que a gente mais precisa é influenciar as pessoas a participarem. Sim. A gente tem uma meta também muito estabelecida desde quando a gente começou, que era alcançar as grandes empresas. Sim. Por quê? Uma vez que eu alcanço a empresa Colgate, por exemplo, eu já tenho pasta de dente para fazer meus kits de higiene. Colgate, ó, fica a dica, viu? Uma vez que a gente tem uma parceria com a Limiar, a gente já vai ter pães para os cafés da manhã na rua, para os hospitais, Limiar, para as cestas fica a básicas. dica. Aí a gente vai na Ambev, né? E já consegue os sucos, refrigerante, a água mineral. Que susto. Então, Me deu até água na Qual boca é na hora a que você no- falou Ambev. qual é o nosso objetivo? É alcançar essas pessoas, Thiago. Entendeu? É alcançar essas pessoas que não vão ter dificuldade para ajudar. A pessoa física hoje está ajudando, muito bom, mas o que você doa não se compara ao que eu estou doando. Por exemplo, né? Sim. Porque eu estou doando De meu poder, tempo. de poder mesmo, Eu né? estou doando, estou renunciando várias coisas que eu poderia fazer para estar na frente, para estar ajudando, comunicando. Até para fazer um saquinho com a farinha para o almoço, isso demanda tempo. Exato. E às vezes a gente enrola 200, 300 brinquedos. Sim. E a pessoa doou os brinquedos, sim, mas alguém precisa enrolar. Sim. Alguém vai precisar ir lá. Alguém vai ter alguém- que ter um sábado inteiro que eu vou deixar minha filha de 10 anos Sim. para ir lá brincar com outras crianças. Então as pessoas acham que o recurso é o principal. Exatamente. Mas a gente começou sem nada. Começamos, não tínhamos nenhum dos 3 carros na época. Sim. A gente estava sem carro, eu tinha vendido o meu, não tinha comprado ainda. Ingrid não tinha carro, lá ela não tinha carro. Minha mãe tinha um fogão normal de um apartamento. E a gente começou a fazer panelas enormes que acabaram. Todos os fogões que tem lá em casa destroem. Então as pessoas não muita se comida. preocupam com isso. Que você pode estar numa praia no sábado e você está no asilo, passa um dia inteiro cuidando de pessoas que foram excluídas da família, foram abandonadas. Então a pessoa faz um Pix e ela acha, ai meu Deus, eu estou fazendo muito. E eu sempre deixo muito claro que não é muito. O seu muito é você tirar um tempo, arregaçar as mangas e vir com a gente na rua.
Porque você também pode, no seu horário de almoço, pegar um Uber, ou seu carro, ou um metrô, parar lá na estação e servir essas pessoas, como eu faço. Então, eu poderia não fazer, não. Vou pegar o dinheiro, uma parte da advocacia, e vou investir no instituto. E vou dizimar no instituto ali. Entendeu? E vou ajudar. E aí, será que a gente teria alcançado povos indígenas? Lugares com enchentes terríveis, que a gente chegou lá sem ter condições de chegar e levou água, porque para a cidade o prefeito dizia que tinha já dado água para as pessoas, 7 dias você sem beber água. É lugares assim que a gente chega. Pessoas que têm renda de R$200, de uma Bolsa Família, e que não têm o que comer há 5, 7 dias. Creches que estão a ponto de fechar as portas. Quando a gente chega, a gente começa a manter. Então, é muito além de uma doação. Sim. A gente não faz essa divulgação, nem esse marketing todo para você ajudar financeiramente. É para sensibilizar seu coração. E você abrir o guarda-roupa e ver que você tem muita blusa. Entendeu? Então, é isso que o ser humano precisa entender. Que eu posso te servir. Eu vim pra cá falando com Ingrid. Ingrid, Deus tá trazendo essa conexão com os meninos, mas eu já vim com várias ideias de várias pessoas. Eu acho que Deus tá aí. Né? Em relação a você, ao seu projeto também que eu não conhecia, e em relação a vocês também. Lógico. Porque a gente precisa somar um na vida do outro, a gente precisa junto, em unidade, por isso que é Unidos pela Solidariedade. É unidade, é um trabalho com unidade, a gente vence. A unidade do seu tempo, do seu momento, não é todas as ações que você vai estar, mas a Rafael pode ir um dia e falar, poxa, hoje eu quero estar no almoço, hoje eu vou disponibilizar o meu tempo, que hoje pra gente tempo é o quê? Dinheiro, né? Mas ninguém quer abrir mão. Então a gente veio pra tentar desmistificar isso. Tem uma coisa que eu acho... Você pode... Não, fale, depois eu falo. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é o seguinte, a gente tem as igrejas, que elas são, historicamente falando, os meios de acesso social mais forte que a humanidade conhece. Exatamente. Então é o seguinte, e nós ainda temos os céticos que querem vir falar da instituição igreja sem saber o social que elas fazem. Então, assim, até para quem é cético de casa, que fala assim, por que dizimar, por que não sei essas coisas, que não vou entrar nesse mérito nesse exato momento agora, mas assim, pensa no lado social, pensa que a igreja que você fala, que é isso, que é aquilo outro, quantas pessoas ela mantém comendo enquanto você está vendo televisão, jogando videogame. É um ponto pra gente começar a cutucar mesmo. É uma coisa pra deixar de ser uma comunicação apenas de brincadeira, de ser uma comunicação séria e que vai chegar em você aí pra você falar assim, olha, pô, eu tenho um videogame aqui que eu não uso mais, eu tenho uma bola que eu não uso mais, eu tenho 73 camisas que eu não uso mais, porque 73? É o que mais acontece. Você foi muito específico. Eu tô olhando pra pessoa específica que vai chegar no que vai ter 73 camisas. Tô ligado. Não, gente, se não for... Não, eu sei, eu só querendo entender os 73. Eu vou jogar no bicho. 7 mais 3, 10, né? 10 é um número redondo aí pra vocês que estão em casa aí que querem doar. Mas é isso, sabe, gente? Eu acho que o fator puxar a orelha, o fator despertar, o fator incomodar tem que ser visto nesse programa e tem que ser visto com mais frequência por vocês, por mim, por você, até por vocês que estão englobadas nesse mundo e sabem o tão difícil que foi e é se manter engajada. Porque eu tenho certeza que até para vocês que estão aí no dia a dia, vocês têm que se manter motivadas de uma maneira extrema. Porque eu olho pra vocês assim, eu vejo 2 mulheres guerreiras, eu vejo 2 mulheres que assim, que abdicam de coisas pro próximo. Então assim, é uma coisa que a gente precisa bater nessa tecla e realmente ser risadinha. Eu acho que tem que ser assim, realmente falar... Rafael não tá conseguindo ficar sem dar risada. Rafael, não. Ele é... É porque assim, eu tenho que bater... Ele geralmente é o mal, eu sou o bonzinho, né? Mas hoje eu quero ser o cara que vai... Ela me olhou ali, né? Tô linda. Ela falou assim, meu Deus, eu dei a camisa pra esse menino. Eu quero ser o cara vai estragar a imagem da minha associação. Mas eu quero ser o cara que vai alfinetar mesmo, eu quero ser o cara que vai falar um pouco mais duro, diferente do contexto geral aqui do programa. Porque assim, mas graças a Deus, existe eu aqui nesse programa pra quebrar essa seriedade toda e perguntar pra você. É a primeira vez que isso aconteceu, né? Sendo você o eu quero saber, por favor, meu amor, como é que nasceu a HTL Vida? Como é que nasce? Pronto, olha. A Djane. A HTL Vida nasce sem a Djane, viu? É isso que eu quero saber. Eu já chamei de Jane, pai. Já tô ali, colado ali, ó. A HTL Vida nasce lá em 2009, 2010, com a provocação de Dr. Bernardo Galvão, que é um entusiasta, né? Beijo, Bernardo. Ele é um dos maiores nomes de HTLV, de pesquisa em HTLV no Brasil e no mundo, né? Um dos pesquisadores que isolaram, inclusive, esse vírus. 1908. E aí,
80, parece que foi isolado. Isso, ele bem... O Eles são HTLV remanescentes é do mais HIV. velho do que o HIV. Mas o HIV foi por ali também que foi isolado. Logo depois, 83, 84. E aí, o que acontece? Doutor Galvão provocando, rapaz, pessoal, vocês precisam se reunir, se juntar, porque não adianta só eu fazer pesquisa, vocês precisam ir nas secretarias, provocar. Então, assim, lá em 2010 foi formado um grupo, né? Dona Dalva foi a primeira 2010. presidente da associação. E, assim, eles não avançaram muito, né? Porque é caro ter uma associação. É caro. Vocês não têm noção, assim, do que tem que pagar para prefeitura, de imposto, assim, de tanta coisa, assim. Eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? De espaço. Aluguel de espaço. Não me fale isso não, porque daqui a pouco o rapaz ele vai me cobrar. No dia 10 está Porque chegando. vocês têm uma A sede gente já, tem uma né? sede alugada. Sim. E aí, assim, doutor Galvão, lá em 2010, conseguiu incentivar esse primeiro grupo. E eles conseguiram fazer um estatuto, mas só que o HTLV, ele é um vírus que ele vai debilitando muito as pessoas. Né? Dona Dalva já estava na cadeira de rodas, e aí você vai se desmotivando, você não consegue sair. Então, assim, as pessoas vão deixando do objetivo. E aí, em 2013, eu comecei a desenvolver sintomas. Eu trabalhava, eu estudava, subia, descia, trabalhava em 2 lugares. Não conhecia ainda esse... Eu sabia que eu tinha HTLV. Desde os 14 anos eu sei que eu tenho HTLV. Mas eu não sabia o que é esse profundo do HTLV. O que é que os médicos me diziam? Diziam para mim, não, rapaz, vai viver sua vida. Poucas pessoas vão desenvolver sintomas que não sei o que. Então tem gente que você convive descobriu como isso? com a doença e só vai ter o sintoma. Tem gente que É não vai tipo ter... herpes? É tipo herpes? Pode ser também. E você descobriu Mas, assim, de repente? Não, meu pai foi fazer uma doação para um amigo dele, uma doação de sangue, e aí descobriu que tinha HTLV. Meu pai tem HTLV, mas ele não tem sintoma nenhum até hoje. Muitas pessoas não vão ter sintoma nenhum. Então é hereditário. Não, é uma infecção sexualmente transmissível. Ele é transmitido por via, né, sexual, sexo desprotegido, compartilhamento de seringas, agulhas, o leite materno, isso é muito importante falar. Tem as amas de leite também, né? Sim, mas aí o que acontece? Aqui na Bahia hoje, toda gestante, ela é testada. Mesmo sem saber, já está lá no protocolo de testagem. Graças. Então, assim, vai chegar lá, o teste HTLV, se for positivo, essa gestante ela vai ser orientada a não amamentar. E aí, o que acontece? Isso no pré-natal. No pré-natal. E assim, a gente está lutando também para que tenha o parto mais seguro possível, que a gente entende que é o parto cesáreo, né? E uma outra forma tem outra forma ainda. Me ajude aí. Sexo. Pronto, eu acho que Doação fechou. de sangue. Isso, a doação de sangue. Mas o que acontece? A doação de sangue, desde 93, já testa para HTLV. Então, por Ou aí, então antes de 93. muitas pessoas se contaminaram com HTLV. Foi fazer alguma cirurgia, precisou de bolsa de sangue, recebeu. A gente tem 30 anos, velho. que não era Exame protocolo. específico, exame específico, sorologia para HTLV. É isso, que não era protocolo. Então, Não por era não ser protocolo, Menino, você tá estudando. Mas agora é para rapaz. doação de sangue. Agora Para sim. doação, mas não é exame de rotina, não pede, né? É isso. Mas a gente está influenciando muito as pessoas. Mas eu acho que se você Hoje, quer ter filho, essas coisas é já bom pede. fazer o No teste. pré-natal já pede. Já pede. É. Mas isso é Recente. novo. Muito né? novo. Eu digo novo 10 anos para cá. Sim. Né? A gente hoje está incorporando, né, capacitação nos municípios, a gente viaja, a gente faz parte de um fórum, FOBONG, né, que é o Fórum de ONGs AIDS da Bahia, e o que acontece? Todo mês a gente vai para um município diferente. Pense. Tem dias que eu digo, meu Deus, Márcia, eu não aguento, hoje não dá. Pense se você ir... Você já foi em Léus de ônibus? Vixe. eu já. Eu já fui de Tabuna. carro, já tô cansado. A gente dói. Não, e a gente não... Eu tenho que ir pra Prado agora de ônibus, imagina. Minha Eita, lombar Nossa Senhora. fica, eu digo, olha, de ônibus eu não vou mais. Você arranja aí uma passagem de avião, porque de ônibus. É sacrifício demais, filho. Eu fui e vim. Quando eu cheguei aqui, eu tô pensando que eu vou fazer um monte de coisa. Márcia, hoje não dá. Consigo Não. fazer mais nada.
sem condições. Chegamos aqui 6, 7 horas da manhã. Quer mais um cafezinho? Só pra... Eu quero. Eu acho que alguém tem que recolher isso aqui, porque tá... Não, pode deixar. É a cara já cortadinha, um culpa Rio é Vermelho assim mesmo. vai ficar assim. Não, a comparação E entre vocês... Eu vou pegar metade pra mim. Isso. Porque assim, eu vou Eu não pegar pedi pra tirar o amendoim, eu pedi pra fazer isso. Joga aqui, ó. Joga aqui dentro. Pronto, melhorou. Eu pedi pra gente dividir, entendeu? Não foi pra tirar o amendoim. Porque assim, eu sou o louco do amendoim, né? Eu sou o louco do amendoim. E quando A gente vocês tem gostaram, um rapaz lá que eu também falei, é meu assim. Deus. O Beijo, louco do amendoim. Chico. Não, é francês. Por favor, senhor Vitor, compareceu Seu a acarajé ladinho, cortadinho seu com ladinho amendoim. Por favor, senhor Daniel, solicitar alguém para trazer mais amendoim para a mesa. Obrigado, câmbio, desligo. E café, just in case. Gostou? Ele É meteu... que eu tô, vai que eu tô nos Estados Unidos e alguém diz, quero ajudar, mas não tô entendendo. É que ele já morou... Me contacta. Ele já Ele morou, resolve. ele já morou nos Estados Unidos. Ah, Esse é Rafael Soares. Esse é um brocádio. Eu falei que ele tem um isso mozinho assim, é um né? ditado que tem aqui no programa que a gente fica martelando, né? Se a Tem que pessoa falar não isso. souber, se a pessoa não A souber, gente tem que falar não isso. tem senão visualização. Dá É. sorte. Não. Mas enfim, desculpa te interromper. mas você não Foi só a hora do lanche, né? Mas vamos lá. Oxe, jogou onde? Foi a... Se eu tivesse visto, Ah. já tinha eliminado há mais tempo. Ela já tá querendo entrar nos poderes do acarajé cortadinho aí. Mas enfim, desculpa. E é isso, né? Então, assim, 2013, eu deixei de fazer tudo que eu gostava. Deixei de trabalhar. Finalizei uma faculdade, eu estava fazendo faculdade de psicologia, finalizei, mas com muita dificuldade, vocês não têm noção, assim. Perdão. E- Você começou a ter dificuldade ao caminhar? Ao caminhar, né? Sim. Eu tinha um motorista Era uma que... fraqueza que você tinha? Como é que funciona? Você vai perdendo as forças. Começa a cair do nada, você começa a perder urina. Perder urina é horrível, você não tem noção. Você tá nos É lugares... constrangedor, né? Rapaz, e aí, do nada assim... Eu já desci, eu fazia faculdade ali no Faculdade da Cidade. Sim. O ônibus descia Contorno, tipo assim, eu vinha a viagem toda de boa, mas o start batia ali, digo, meu Deus, eu não vou conseguir chegar na faculdade, eu não vou conseguir. Aí já foi. Aí às vezes o motorista fazia assim, eu paro lá na frente pra você, porque ele não queria parar, né? Por causa de outras pessoas, ia incomodar. E assim, ele só via a cara fechada. Aí teve um dia que eu fui levantar, eu tava na primeira cadeira. E as pessoas acham, né, que esse rostinho bonito, tá sentado na primeira cadeira, deve ser algum peguete do motorista. Mas não, aquilo ali eu ia para ali porque ali é o lugar de direito, ali que é o lugar de pessoas de deficiência. Sim. E aí, tipo assim, oxe, o que é essa menina assim? Todo mundo olhava, né, estranho. Aí o motorista parava para mim, mas as pessoas só percebiam a dificuldade quando eu levantava, pegava a bengala Sim. e aí ia descer, entendeu? E assim, os olhares, os piores possíveis, né? Eu não tô nem aí, botava meu sorriso no rosto, eu digo, ó, às vezes levava uma roupa na bolsa. Sim. Uso de fralda. Município, Salvador, tem uma dispensação de fralda a partir de 60 anos. Eu, com 23 anos, eu já perdi urina. E aí você não quer mais sair. Você fica com medo, A estima né? vai lá embaixo, né? Eu passei. Eu estava num nível de depressão. Que, tipo assim, eu não conseguia mais me olhar no espelho. Eu digo, meu Deus, eu não consigo mais sair de casa. Toda vez que eu saio, eu vou perder a urina. A gente perde fezes, velho. Isso você não tem noção, não, velho. Então, É com esse seu relato, assim, é bom a gente falar pra você que tá de casa, né? Que gosta de sair por aí transando sem camisinha, né? Sim. Então, Não assim, use camisinha, pelo amor de Deus. Um abraço pra vocês. Porque é muito difícil. Eu vivo com HTLV e sei que se eu não tivesse a rede que eu tenho, É punk. é punk. Meu pai, assim, depois que ele aposentou, ele largou, ó, tenho 2 dias pra você. Teve um dia que eu fui pro médico, aí a médica, olha, eu toda independente, eu digo, oxe, não vou levar ninguém, que eu vou... Aí a médica percebeu que eu tava num grau de depressão muito difícil, aí ela fez assim, ó, próxima consulta, você tem que vir com um acompanhante. Eu digo, tá bom. Não vou, eu vou fazer minhas coisas sozinha, eu não preciso de ninguém, que não sei o que. Eu digo, oh, meu Deus, depois que a gente vai elaborando, vai passando o tempo aí que você vai perceber, mas eu briguei muito com essa médica, você vai perceber que é essencial você ter uma rede. Se você não tem rede, a gente tem vários casos na associação de pessoas que
estão definhando. Tem uma menina mesmo que já tem 3 anos que não sai de casa. Você tem noção que é isso? Isso tá motivando você. Você tem noção Vai que é fazer o isso? bem. Não sair de casa? Uhum. Eu acho que eu enlouqueço. Eu enlouqueço. Imagina, botar a cara, não chega na porta. Ainda olha pra minha cara pra dizer que parou de trabalhar. O INSS, toda hora eu Agora falo, o você tá trabalhando. INSS souber disso, eu tô... Mas o CID do Mas eu HTLV tô- já tá lá pra conseguir aposentar, né? Não é um CID de HTLV, é o Sim. CID da paralisia. Ah, entendi. Né? E o que é que acontece? Não é você ter HTLV que você vai ser aposentado. Você tem que... Eu aposentei porque eu não tinha mais condições nenhuma de subir e descer, de fazer as atividades que eu fazia. E eu precisava me cuidar. Uhum. Eu fui uma vez pegar um atestado com uma médica amiga minha, fui num sábado. E aí ela falou, não, só quero um dia, só quero hoje, que amanhã, segunda-feira eu vou trabalhar. Ela fez assim, sente aqui, Edjane. Filha, você não precisa de um dia só não, você precisa parar para se cuidar. Aí a ficha caiu. Doeu, você não tem noção quanto doeu. E aí eu, né, conversei com minha coordenadora na segunda-feira, em 15 dias, você não tem noção, eu já estava aposentada. Porque eu já estava num nível, né, de não aceitação. Eu não quero essa doença para minha vida, não sei o quê. Mas, assim, os sintomas vão chegando. E eu lhe digo mais, isso aí não doeu tanto quanto a perda do meu irmão. Né? Eu acreditava que o quê? O HTLV chegando para mim, né, o que é que os estudos dizem? Que se numa família alguém desenvolve HTLV, ninguém mais, mesmo que tenha HTLV, não vai desenvolver. Eu fui a contemplada, né? A bonitinha. Além de eu ter HTLV, desenvolver os sintomas, meu irmão, de uma hora para outra, né? Ele Mais novo, mais velho? Ele era mais velho. Ele estava com 34 anos. Obrigado. Muito obrigada. Daniel, nosso produtor, essa coisa linda, responsável por todas essas artes Eu lindas não que você tomei vê nas redes açúcar sociais e tudo. A cabeça. E aí, o que acontece? Meu irmão estava com o abadá comprado. Ele ia para Muquirana, você acredita nisso? E aí eu digo, senti uma dor no estômago, eu digo, rapaz, vá no médico, porque senão você não vai pular carnaval nenhum. Ele chegou lá, já internou. Né? E aí já associaram HTLV e já descobriram que tinha um linfoma, leucemia, não sei o quê. Você não tem noção, em menos de um mês meu irmão faleceu. Ele sabia que ele tinha HTLV? Sabia, todo mundo lá em minha casa. Mas vocês foram pela eliminação, se desenvolver você, não desenvolveria com ele? Eu acreditava nisso, né? E foi o que os médicos falavam pra você, é o né? que os médicos diziam pra gente. Eu até agradeci, eu digo, ainda bem que isso chegou pra mim. E assim, não que eu seja mais forte lá em casa, mas eu acho que o equilíbrio, eu acho que eu sou a pessoa mais equilibrada, porque o pessoal lá é mais surtadinho do que eu, né? E assim, não é fácil, vou lhe dizer sinceramente, não é fácil viver com esse vírus. Na mesma hora que a gente está muito bem emocionalmente, rapaz, como é que você vai entrar, subir na cadeira de rodas? Eu tenho que pensar, olha, lugares, senão eu tenho que trazer cadeira de rodas. Hoje, E por assim, exemplo, quando você veio pra cá, como foi que você fez? Eu perguntei logo, vem cá, tem cadeira de rodas aí? Se não tiver, eu tenho que trazer a minha. Porque mas é você muito consegue andar pouco. Eu digo que minha quilometragem é pouca, porque eu não consigo sustentar muito tempo em pé. Né? E olha que a gente faz uma fisioterapia com a doutora Érica Pedreira, né? Um beijo, um abraço. Ela é nossa voluntária mais de 7 anos, né? E não deixa. Érica, a gente quer trazer você aqui, viu, Érica? Glória a Deus pela vida dela também. Essa daí não deixa a gente um minuto parado. Né? Hoje estava chovendo muito de manhã. E todo mundo querendo sair de casa, né? Aí eu digo, meu Deus do céu. Ela doida para ir. A gente doido para sair dentro de casa. Eu digo, então bora. Quem for, quem conseguir chegar de barco, de navio, caiaque. E assim, a gente passa dias maravilhosos, né? As quartas-feiras na associação são inesquecíveis, viu? As quartas-feiras? Toda quarta-feira de manhã. Eu vou querer conhecer. Tá na hora mesmo, né, Márcia? Ela é presidente da associação. Pra vocês que estão de casa, a mesma coisa que eu. Não precisa de convite, não, entendeu? Não. É falar assim, ó, Venha. vou lá. No queixo.
Esse tá No melhor. queixão. Eu cheguei, engasguei. Não é bem no queixo, né? Na atitude, na atitude. Vai mesmo. Vai. E assim, eu acho que Engasguei quando eu a gente fez um movimento, né, desde o início, né, quando eu entrei na associação, fui presidente da associação, isso não vai dar certo, eu comendo esses amendoim tudo. Menina, vai. E aí, o que é que acontece? A gente fez um movimento de ocupar espaços. Tudo quanto é conferência, reuniões, tudo quanto... Até festa de cachorro, a gente... Bora falar de HTLV, né, Márcia? Bora. E aí, todo lugar que vocês pensavam, a gente tava. E aí, o que é que acontece? Tinha lugares que a gente não era convidado, não, viu? E aí, a gente tá lá no meio dos congressos, tem alguma dúvida? Por que vocês não falaram de HTLV? Aí, no ano seguinte, a gente lá na programação, aí eu digo, olha... Tem que tomar as coisas também, né? Tem que ir lá e Tem tomar. que ir, Tem que ir tomar, né? Senão, não vai. Eu fiquei impactado com uma coisa também, quando eu tava estudando sobre vocês, que no dia 28 de setembro... E é estudioso, rapaz. Tá pensando o quê? Você acha que eu ia botar qualquer pessoa aqui sentada do meu lado? Alguém tinha que estudar. Fala um pouquinho da gente como que surgiu. Isso. Porque é uma lei para assistência de casa. Então, Foi assim... muito importante essa lei. É uma lei nova. Então, assim, 2017. é importante que você passe pra gente aí sobre o dia 28 de setembro. 28 de setembro é aniversário da Associação HTL Vida. E aí, o que é que acontece? Também é o dia de enfrentamento ao HTLV aqui em Salvador. Por que é tão importante? Antes disso, o município não tinha obrigatoriedade de fazer ações de saúde para o HTLV. O que é que acontecia? Vamos fazer, dá para fazer, não tem orçamento. E aí, o que é que acontece? Quando institui uma lei, o HTLV entra na agenda de saúde do município. Então, assim, independente de ter a Digeane, ou ter Márcia, ou ter Rafael lá cobrando, tem que ter. Então, assim, uma coisa era quando a gente estava lá pedindo, vamos fazer assim, assado. E agora não. Agora, mesmo que a Digeane, mesmo que a associação não provoque, é necessário que o município faça ações de saúde para o dia 28 de setembro. Isso é um marco muito bacana. A gente conseguiu... Uma vitória importante. A gente conseguiu, ano passado, também expandir isso para o estado todo, dia 23 de novembro. É o Dia Estadual de Enfrentamento ao HTLV. Então, Começou ano passado? Começou ano passado. A gente, no abraço, rapaz, ela também tá nada. Você viu? A gente fez o dever de casa, né? A gente fez o dever de casa. E aí, o que acontece? Eu fico muito feliz com essas conquistas, porque, assim, a gente não tinha nada. Nem isso aí. Sim. Eu já cheguei em secretaria. Não tem algum material de HTLV? Não tem. Bora construir. Tipo assim, poxa, velho. Não tinha nada, não tinha um panfleto, não tinha uma camisa, não tinha nada. Mas éramos invisíveis. Você sabe o que é isso, né? É você passar totalmente... E assim, e o pior de tudo, o que mais me doía é que o pessoal sabia que tinha HTLV. Que Salvador era um número alto de pessoas. O último estudo da Fiocruz, o dado que eu peguei o dado. 160 mil pessoas, né? Na Bahia. Então eu acho que eu já posso ir para casa, né? Não, negativo. Não, de jeito nenhum. E Guiomar, eu vou trazer um pouquinho aqui, Guiomar, no assunto também, porque isso é muito bom. o app, né? Tem chama de app, tem chama de UP, tem chama... É como vocês quiserem. O importante é Eu falar mudaria o sobre nome e solidariedade. botava Guiomar Solidariedade. Eu já jogava logo Guiomar. Eu vou criar então um Guiomar Solidariedade. Ela tem que ganhar uma medalha por estar esses 5 anos aí na frente, quase 6 aí em cima disso, mas vamos falar um pouquinho assim, sim. E a gente que só trouxe campeão aqui, né? A gente só traz duas, campeão, irmão. Duas que, né? Só traz campeão, é de vida, é do esporte. Herbert Conceição. Exemplo. Só exemplo. E o que eu vejo assim, o AP ele trabalha com várias frentes. O AP é uma instituição que ela trabalha com várias frentes. E eu gostaria que você dissesse um pouquinho das frentes que o AP trabalha, que você destrinchasse um pouquinho, porque assim, as pessoas vão muito por aptidão ainda para fazer trabalhos voluntários. O que é, para mim, uma coisa que eu não condeno, que eu acho que tudo depende do primeiro passo. Se o seu primeiro passo é achar que a sua aptidão é criança, o AP trabalha com criança. Se a sua sensibilidade é para idoso, o AP trabalha com idoso. Eu não acho que trabalho social é por aptidão. Mas, se a sua primeira motivação for
Não tem nada errado nisso, não se julgue, não se culpe. Dê o primeiro passo. E para dar esse primeiro passo, o Guilmar vai dizer um pouquinho das frentes que o AP trabalha, São muitas. que são diversas, mas que é o mesmo amor envolvido em todas elas, porque eu consigo ver. Então, Guilmar, por favor, diz aí um pouquinho. Engraçado que a gente costuma falar assim que é um instituto completo, né? Porque a gente começou com a simples sopa e de repente a gente já estava nas creches, nos orfanatos. A gente está na frente hoje de um lar que ele trata de crianças que foram abusadas sexualmente. E a gente faz um trabalho muito lindo lá, que não é só o material, né? Mas é cuidado, é ouvir, é a parte de terapia, a psicologia. E elas amam, né, o nosso objetivo lá com eles. E a gente tem levado pessoas que passaram também por abuso e conseguiram mudar a sua história, né? E ali a gente vai para asilos, todo mês a gente tem essas demandas, a gente tem líderes para cada departamento. E muitas vezes quando a gente vê em alguém um líder, não é porque a pessoa tem, como você falou, né? A bagagem ou a faculdade ou qualquer coisa que seja, mas é porque a gente vê a disponibilidade, o amor da pessoa em fazer algo para servir. E eu não, como eu falei, eu não sabia fazer nada, nem uma sopa, só cortar as verduras e eu fiz uma sopa. Eu não precisei passar por esses departamentos que a gente hoje vinha ajudado, graças a Deus. Mas você já está na frente de algo que você vive, convive, né, com a situação. Então, mais uma vez, a gente vê que todas as pessoas podem, né, fazer. E aí, a gente hoje atende os asilos. Como é que a gente faz? A gente leva no asilo, a gente leva um café da manhã, agora mesmo, mês de maio, mês das mães, a gente vai lá, a gente leva um mimo, o que é que elas gostam? Maquiagem, pintar unha, ajeitar o cabelo. São idosas de até 104 anos. E assim, pra gente é o quê? É vencer obstáculos, né? Esses desafios. Porque eu também sou apaixonada por recém-nascido, então. Eu só ajudaria os recém-nascidos, né? Cada um tem realmente um lado que você é mais inclinado, mas a gente faz por todas essas áreas que necessitam, né? Então, a gente faz um trabalho em comunidades que são trabalhos reunindo sempre as mulheres das comunidades. Aí a gente leva uma ação social, a parte jurídica, a parte de enfermagem, massoterapia. A gente também se aproveita, né? Quando a gente tá lá, lógico. faz a sobrancelha. A gente não quer só comida, né? No final de contas. A gente que vai pro salão, a gente chega lá, a gente senta, né, Ingrid, pinta a unha das mulheres. E a gente vê o brilho no olhar delas. Porque a gente dá uma escova, a gente faz autoestima. E a gente leva uma roupa, a gente leva um sapato, leva um tênis. E teve uma época mesmo que a gente fez uma ação dessa em Fazenda Coutos, que a gente conseguiu tanto sapato da loja Comparato. Foram muitos. Da loja qual? Vamos falar. Comparato. E ela disse que tem um estoque, né, das lojas, e aqueles sapatos elas não vendem como os novos, porque pode descolar, tem vários defeitos. Então, elas doaram muitos sapatos. A gente chegou lá, foi uma folia. Um beijo pra vocês da Comparato. Foi uma folia, assim, foi um momento de muito amor, que a gente pôde perceber o quanto esse toque, o quanto essa ajuda, que pra gente é, né, descer ou marcar um horário no salão, é muito importante. A gente começou também um trabalho na unidade prisional. E aí começou a estreitar um pouco, porque a gente falou, meu Deus, o que a gente vai fazer? Mas a partir de um sonho que eu tive, a gente foi lá. E a gente chegou lá e a gente convidou 2 pessoas para levar um louvor, uma adoração lá dentro. Foi algo que eu tive um sonho, eu acordei pensando nisso, direcionada a procurar uma pessoa que eu não sabia que fazia parte da unidade prisional, e aquela pessoa estava como diretor naquele lugar. Tudo se encaixou, convidamos 2 pessoas, né? A gente foi de metrô, lá para Lauro de Freitas. Eles chegaram lá, fizeram adoração, e hoje já faz quase 3 anos, 4 anos que a gente está lá dentro. E hoje são 200 detentos que precisam sair de lá, e eles precisam de roupa para sair. Essa semana a gente recebeu uma notícia assim surreal de uma pessoa que, graças a Deus e através do nosso trabalho, ela tá saindo de lá ressocializada. E isso me emociona. Porque voltar para a família, e como você estava falando em relação às doações, 90% de Thiago já tiveram uma cama para dormir. Eles já estiveram longe do vício. Então ninguém tá a escapo. A gente conhece filhos de juízes, de médicos que estão nas ruas. Porque muitas vezes o que faz você desistir de alguém é a sua falta de amor mesmo. Não é o trabalho que ela dá, não é a sua limitação. É a falta de amor. Sim. Então, eu fiquei muito feliz quando eu vi a foto dele com a filha dele, que deve ter uns 11, 12 anos, e a esposa dele, ele tentando uma nova chance, uma nova vida.
Porque, infelizmente, se a gente não faz esse trabalho, ele poderia sair de lá, continuar roubando carros. Entende? Então, quando a gente foi também, a gente teve várias barreiras para tentar nos parar. Por que ajudar essas pessoas? Será que a gente pensa que eles vão sair um dia? Porque a justiça daqui é péssima. Não é igual nos Estados Unidos, que você conviveu. Que matou, morreu. Aqui não. Aqui a pessoa passa 6 anos e ela volta a matar. Será que a sociedade se preocupa com isso? A gente vê que não. Não. Então não é um trabalho que a gente... E a cultura do bandido bom é um bandido morto também, Bandido morto, né? porém, muitas vezes ele não é morto. E quem sofre somos nós mesmos, que vamos estar aqui fora quando ele sair. Enfim, a gente tem conseguido, né, alcançar essas pessoas para que elas saiam de lá com um pensamento diferente. Foi bom para você estar aqui dentro? Foi bom para você perder tantas coisas? Ver o sol daqui de dentro? Será que... Ou não ver o sol. Entende? Então, a gente começou a fazer esse trabalho também nas unidades prisionais. Aí a gente faz Orfanato. cesta básica. O que foi que aconteceu? A gente fazia a distribuição de cesta básica de acordo com a ação social. Hoje nós vamos no sábado em Gomadeira e vamos fazer lá um mutirão. Cadastro para saber por que você não tem o que comer. Sim. O que é que você faz? Mas você já fez alguma coisa antes? Sim. Será que eu consigo colocar ele como pedreiro, como um assistente, como uma secretária? Porque o nosso intuito também é esse. E aí a gente começou a ter vínculo com a Anima, que é uma empresa de recursos humanos. A Anima começou a ir para as creches. Não. Pros lares. A gente conhece o dono da Peraí Anima. que quando você falou anime, eu tenho que mandar um beijo, José Otávio. Quer dizer que eu te Otávio. amo. Você conhece o A gente te ama. Conheço ele, eu conheço o sobrinho. Ah, que massa. Marcelo. E aí, Otávio. Marcelo conheceu o Instituto, ele falou, poxa, Gui, a gente pode fazer o quê? Esses adolescentes como menor aprendiz e essas pessoas que estão saindo da unidade prisional, a gente tentar colocar elas no mercado de trabalho, juntamente com esse grupo de Excelente RH. história. E a gente começou a trazer a pessoa de volta para o cenário de trabalho. Porque não é só uma cesta básica, porque uma cesta básica não ajuda ninguém. Não. A gente entende, mas a cesta faz a gente adentrar na vida daquela pessoa e se tornar alguém que ela vai ter um contato e que ela pode falar, poxa, eu preciso de tal coisa porque eu passo por isso, ou porque minha família está passando por esse momento, e ali a gente vê onde a gente pode ajudar. Então, a cesta básica começou, a gente começou a invadir os lares e para as casas, nas comunidades, ver de perto a realidade, e isso só fazia assim, fazia a gente ter mais vontade de continuar. Porém, a gente viu a necessidade de ter cursos profissionalizantes. E aí vem o dom, vem o seu trabalho. Ah, você tem uma loja de fazer unha, você quer dar aula de design, você pode ajudar. E ali a gente começou a resgatar dentro daquela casa alguém que poderia ter acesso ao mercado de trabalho novamente. Porque alguns já eram idosos, outros já estão com câncer terminal. Tem pessoas assim. Mas tem um sobrinho que pode. Então, vamos ajudar ele? A gente faz o curso profissionalizante. Durante o curso, ele tem direito a um mercado solidário. Sim. Foi aí que a gente ganhou um espaço numa igreja, que hoje é CC Videira, em Itapuã. Ela cedeu uma casa, a gente fez o mercado solidário, enchemos a despensa e começamos a tocar os cursos durante 2022 todo. É porque, assim, só para o pessoal que tá de casa, as pessoas que estão fazendo o curso profissionalizante e tal, elas têm direito a participar A se alimentar, né? dessa parte. Então, assim, Isso, não é alimentação. apenas dar o peixe, né? É o famoso ensinar a pescar. Ensinar a pescar. E eu agradeço a Deus que o rapaz que estava ajeitando o microfone, eu falei, meu tom é muito alto. Eu falo muito alto, porque o Thiago fala surreal, né? Mas ele falou, não se preocupe que eu vou controlar de lá. E eu fiquei feliz, porque Thiago é difícil. Nem tudo que a gente pede a Deus, ele serve. Mas a gente faz esse trabalho com o Mercado Solidário, curso profissionalizante. A gente tem hoje uma filial, né? Digamos assim, em Barra de Pojuca. Uma equipe lá em Barra de Pojuca que tem feito coisas incríveis lá. E a gente tem já um modelo preparado. A gente, quase 6 anos, a gente já sabe como desenvolver e como ensinar qualquer pessoa a desenvolver. Então, foi um dia, uma tarde em Barra de Pojuca, a gente conseguiu incendiar essas mulheres. Elas vestiram a camisa do Instituto e elas estão fazendo um trabalho sobrenatural. Eu digo sobrenatural porque é coisa que é Deus inteiramente em tudo que elas fazem. Então, hoje a gente constrói casas de pessoas que estavam vivendo debaixo de uma lona, crianças que nunca tiveram brinquedo e nem acesso a vestes íntimas. Sim. Então, às vezes a pessoa fala, tô doando minhas roupas e tem até roupas de marca e tal. Para onde elas estão indo? Estão indo para quem necessita. Porque graças a Deus a gente tem um grupo, né, formado de pessoas que não precisam. Até na igreja, né, nessa igreja que eu falei, CC Videira que nos ajuda, lá as pessoas não precisam. Lá as pessoas doam, lá as pessoas oferecem o serviço, oferecem
a sede empresarial, contratam. Então, a gente faz um trabalho voltado para o outro. Quando eu separo as minhas roupas, é para o outro. E, infelizmente, hoje, que a gente ainda não tem uma sede, ainda mais, até 30 de maio, Deus vai fazer alguma coisa. Glória a Deus. Por quê? Porque a gente não recebe só aquilo que você usa. A gente recebe lixo também. É A verdade. gente recebe coisas que nenhum ser humano... Seriam indoáveis, né? Indoáveis. Então, a gente recebe isso dentro das nossas casas. Aí, imagine, Guiomar, Ingrid e Layala, depois chegou a Nanda para receber essas doações. E a gente recebe coisas que... E é impressionante. Minha que, alergia assim, mesmo ataca logo. É impressionante que elas guardam as coisas na casa delas. Então, assim, é o tempo, é o estoque. O estoque. É um negócio que é absurdo, Não. Quando você começa a conviver, você fala assim, gente, como que essas mulheres conseguem ser tão... É necessário conviver, Thiago, porque a gente contando, as pessoas não entendem Não entendem. o que é renunciar a uma parte do seu apartamento que poderia estar todo arrumadinho Do seu e carro, tá cheio de cesta do seu básica. carro, do seu apartamento. E o que você falou assim, as pessoas E que elas estão são doando em mulheres, casa, né, cara? Então, tá aí a resposta, como é que elas Mas assim, as conseguem. pessoas que estão doando também é o seguinte, É Elas- verdade. elas não são- Isso a gente tem para as que... pessoas que vão doar Elas também, não têm barba como eu. existem partes interessantes de uma doação. A primeira, vai doar roupa, lava as roupas. Ponto básico. Entendeu? Então, assim, tem algumas coisas que precisam ser ditas. É aquela Verdade. parte, o óbvio que precisa ser dito. Então, assim, é muito importante a gente falar. Vai doar roupa, meu amigo, não presta mais pra você, lava a roupa. Então, assim, tem mais tipo de doações, brinquedos e Sim. tal. Sim. Faz como se fosse para o teu filho, para o teu irmão. Porque, assim, a sua doação não é lixo que você tá dando pras pessoas. É. Ponto base. Ponto base. Não é isso? Uma pergunta que eu sempre falo. Se você estivesse precisando, o que você gostaria de receber? Né? O que Fica você aí a gostaria de receber? Fica Eu aí. gostaria de receber algo novo, cheirosinho, bonitinho. Né? Então, assim... O que foi? Só pensa em piada. Você falou isso, eu pensei na hora Ambev. O que é que você gostaria de receber? Eu pensei em Ambev, um beijo, Ambev. Pois é. A Ambev precisa ser alcançada através da gente. Eu já fui em busca de várias pessoas que eu vi que trabalham na Ambev e a gente ajuda a gente. Eu conheci um diretor É da muito Ambev. refrigerante, muito suco pra distribuir. É, sim. Eu conheci um diretor da Ambev que trabalha com essas coisas. Aí. A gente vai mandar uma mensagenzinha pra ele. Né, Paulo? Beijo pra você. Exatamente. E assim, hoje tem médicas, pessoas Queixão, influentes que queixão. nos ajudam. Isso é bom. E através Tá do certo. serviço, gente, olha, e através do serviço delas, a gente consegue ajudar alguém. Eu já passou famílias e pessoas que estavam com doenças nos olhos que não... Os médicos do SUS não tinham jeito, não tinha paliativo e tal. E pessoas que ajudam o Instituto, que são médicos oftalmologistas, a gente entra em contato e ajudou essa pessoa. Para fazer cirurgia. Tem Maurício Trindade, que eu não ia nem falar nada sobre política, mas ele, além de ser político, ele é um médico que ele é muito respeitado nas comunidades, porque ele ajuda muitas mulheres, mioma, essas coisas todas, retiradas de Tem o útero doutor Davi e tal. Rios também, você conhece? Doutor Acho que Davi eu já ouvi Rios. falar. Ele é um médico também, que ele trabalha muito com a sociedade. Eu conheci o trabalho dele, eu posso passar pra vocês também. Toda a parte de... Ele é um ortopedista muito bom. E ele tem hospitais. Sim. Ele tem hospitais comunitários em Sussuarana, eu acho, alguns lugares que eu posso fazer o intermédio também. Eu pensei muito nele quando você falou a parte de médico. Então, Barra de Pojuca segue esse mesmo trabalho que a gente está fazendo, só para concluir. E eu acho que só ficou faltando o centro de reabilitação, É. né? Porque o centro de reabilitação hoje, a gente tinha essa dificuldade, porque no almoço, na rua, café da manhã e tal, sempre alguém pedia, poxa, me ajuda a me internar. Eu não quero mais viver assim, eu tô cansado Pra e livrar das tal. drogas. Hã? Ah, isso. Faltou quê? mais duas áreas. Não, tem essa questão do centro de reabilitação. Sim. E aí a gente foi criando conexões com centros de reabilitação. E hoje, sempre quando tem essa ação na rua, Quer ver? alguém que fala que quer, porque a gente não pergunta quem quer, não. É alguém que vem e pede ajuda pra gente, a gente já consegue encaminhar para o centro de reabilitação. E a gente que fica mantendo, né? O Sim. centro de reabilitação, Sim. até eles contactarem a família e tal. A gente que vai mandando roupa, alimento, Sim, alimento. material então. de higiene. E agora a gente tá com essa ideia que é o Pets Up. Pets Up. É o pet... isso é novo, né? É novo. É novo. É novo. Aqui, em primeira mão, no Acarajé. Olha, é porque Todo assim, dia. a AP é criança, é idoso, é reabilitação, mas também é pets. Pets. Por Pets quê? up. Aí a gente chega no almoço na rua e tem muitas pessoas de rua que elas têm, Tem né? um cachorrinho. Os Um animais. cachorro e tem os animais que chegam, os gatos. Então a gente estava sempre compartilhando o alimento que a gente levava. E eles são muito solidários entre eles, que eles dividem a marmita, eles dividem. Eles dividem as coisas, né? Às vezes a gente tem essa dificuldade de dividir, mas eles são
muito unidos, e é por isso que muitos que saem de casa por uma briga e tal, eles se encontram ali porque eles veem lá Senso de o que comunidade. não vem em casa. Solidariedade. Solidariedade, generosidade. Eu tenho 2 calças, toma uma. Tem 2 copos de água, beba comigo. Sim. Então, isso influencia muito. E muita gente eles fala, ficarem. pega a marmita e fala, posso levar pra fulano de tal? Posso não sei o que, eles são... Fulano bem- tá com fome ali também e tal. Eles têm esse senso de generosidade. E aí a gente agora vai começar a trabalhar levando ração, saquinho de ração, para quando chegar nos Massa. lugares a gente dar, entregar. Tudo isso precisamos de pessoas, apoio, pessoas para apoiar. E Ingrid estava me lembrando que além do PETs, a gente tem entrado muito nas escolas. Isso tem feito a diferença porque a gente tem alcançado crianças. Importante. Crianças que estão aprendendo Principalmente agora. É. a ser Nessa solidários, a exercer empatia através do Instituto. Então, a gente entra na escola, vai no auditório, reúne todas as pessoas da escola e ali a gente faz uma peça teatral, que a UP também é teatro, e a gente faz um teatro falando como a gente foi criado, para que a gente foi criado, qual a nossa origem, se não for ajudar um ao outro, né? Todo mundo tem o que comer, todo mundo tem o que vestir. E as crianças se tornam voluntários mirins e elas ficam elétricas. E a gente viu que é um meio muito mais para se avançar, porque eles chegam no prédio, ele bate na porta da vizinha e fala, você tem 1 quilo de arroz, porque eu preciso ajudar a tal lugar. Então, a gente tem começado esse trabalho muito forte com as crianças. Onde estão entrando para destruir as nossas crianças, nós estamos entrando para ensinar elas a fazerem da geração delas uma geração diferente. O verdadeiro trabalho de base, né? Trabalhando A na base das crianças. E isso tem sido, assim, pra gente, muito interessante. Ah, como é que consegue fazer tantas coisas? Alguém precisa fazer, né? E a gente foi escolhido com essa missão. Sim. E por mais que as pessoas, as palavras, os outros tentem parar a gente, eu sempre escutei algumas coisas assim, mas você mora no Itaigara. Por que você tá ajudando, né? Porque Sim. geralmente quem ajuda é alguém que saiu da comunidade. Alguém que mora naquela realidade. E aí uma pessoa falou pra mim um dia, Guiomar, Deus precisa levantar pessoas onde você está. Lógico. Pra que venha olhar pro próximo. No meu prédio já tentaram várias vezes fazer baixo-assinado pra me tirar de lá. É mesmo? Eu ia em busca, pedia garagens. Ceda 2 garagens que estão vazias. Deixa eu colocar aqui as doações pra gente levar pra Ubaíra, pra gente levar pra Cafarnaum na viagem. Pelo amor de Deus, eu tô querendo ajudar. Então, hoje, eu consegui, depois de anos, com que eles mudassem a mentalidade deles. Pra que eles entendessem. Mas pra mim, é super difícil você entrar no elevador, a pessoa te olhar assim. Porque eu tava trazendo pra um lugar algo que eles não querem ter acesso. Não querem- Então, eu tive que vencer essa barreira. Como mulher, eu tive que vencer todo esse preconceito de ver, por que tá fazendo isso? Tal. E as pessoas não sabem, como eu tava falando pra você, a nossa origem, Sim. como a gente começou e por que a gente tá nesse lugar hoje, entendeu? De influenciar. A gente não quer fazer. A Já gente- surgiram vários institutos através do nosso. Várias pessoas já O que se é maravilhoso. levantaram. O que é maravilhoso. E é o que a gente pensa, E é o propósito, né? a gente quer É o propósito. Sim, sim, sim. Quando você fala, Guiomar, né, a missão, ela não vem numa cartinha, não. A gente vai descobrindo que a gente está fazendo, né, a diferença na vida de outras pessoas no decorrer. E nunca eu tinha imaginado que eu estaria numa posição hoje de ativista, de levantar essa bandeira. Nunca passou pela minha cabeça isso. Nada. E aí a gente vai amadurecendo, né? Eu tinha minha vida toda organizadinha, tudo certinho, ia para o meu trabalho, terminava minha faculdade, ganhava meu dinheiro. Mas hoje, o trabalho que a gente faz na associação não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro no mundo que diga assim, Djane, larga de fazer isso aí e vem, eu vou pagar isso para você. Não tem. Você tocar as pessoas, mudar comportamento de pessoas, isso é muito difícil de fazer. É influenciar pessoas positivamente, é tocar nessas pessoas, é chegar, mudar a realidade de vida, o pensamento. Sim. A pessoa tá ali totalmente, eu não vou falar de HTLV para ninguém vai saber que eu tenho HTLV na minha família. E aí a pessoa chega muito deprimida na associação. Quando você vê, vai passando o tempo, você muda, né, o comportamento dessa pessoa, a pessoa já chega querendo ajudar, já tá... Digo, meu Deus do céu, como é que, né, você não tem aptidão nenhuma para aquilo ali? Eu digo, olha, todo mundo tem que trabalhar aqui. A associação é isso. Não dá para você chegar lá e só
beber água. Assim, como é que vai comprar água? Como é que tem que lavar os copos? Tem que ter alguém para arranjar o sabão. Tem que ter a manutenção daquilo ali. Sim. E assim, todo mundo faz. Sim. Né? Desde abrir a associação a lavar o banheiro, a arranjar uma água. Semana passada, a Márcia encontrou o rapaz que vende água e fez assim, eu acho que já está acabando a água lá. Então, assim, todo mundo está preocupado em manter aquilo ali. Porque a gente sabe que a existência dessa associação, ela não só muda nossas vidas, que a gente está ali, a gente também, né, é modelado, mas, assim, a gente muda a realidade das pessoas. Sim. Chega a pessoa do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, todo lugar que você imagina. Outro dia chegou uma Argentina. Eu digo, como é que eu vou ler isso aqui que eu não sei ler? Aí você manda, digo, olha, veja aí, traduz aí, me diga aí o que é que eu tenho que falar com a pessoa, porque assim, as pessoas Já pega chegam... meu telefone, já deixa lá com você. As pessoas chegam desesperadas. Sim. Um diagnóstico de HTLV, fica todo mundo em pânico. Primeiro porque acha que é HIV. Às vezes é até bom que acha que é HIV, porque acha que tem tratamento. Mas depois que você descobre que não tem tratamento, não tem cura, não tem... É pior, não aí sai, machuca. Desculpa aqui uma coisa, né? Que a pessoa, assim, a desinformação é um processo tão cruel que a pessoa vê assim, HTLV, meu Deus, é HIV, não é? Ufa. E aí que ele entra numa pior ainda. Bem porque isso. assim, o HIV tem cura. Cura não. Tem tratamento. Não tem cura, mas tem tratamento, perdão. Isso. Mas assim, o HTLV nem tratamento tem. Não tem. Então, assim, ele toma um susto, aí depois volta e cai de novo. Cai. E então, cai assim, num a desinformação. buraco A desinformação. E daí é a uma faca que importância degola o da pescoço. fisioterapia, né? Que você falou da A fisioterapia. Como é o nome fisioterapia. dela mesmo? Eu quero repetir o nome Érica dela. Pedreira. Érica Pedreira, eu quero trazer você aqui. Eu digo porque na minha família eu já tive. Eu acho que foi a ela, né? Que é esclerose. Que é semelhante. Às vezes né? confundem a HTLV com Sim. esclerose. É semelhante. E eu via assim, a importância da fisioterapia, do fisioterapeuta na vida dessa pessoa, Sim. entendeu? Quando ela chegava para dar ânimo na pessoa, para conversar, para fazer os exercícios, Você não vamos tem fazer noção, essas não. atividades. É Literalmente outra levantar a coisa. É pessoa, outro. né? Tipo assim, antes da fisioterapia e depois da fisioterapia. Não só a motivação, mas ela já sabe, né, Érica mesmo, ela já sabe até quando eu não aguento mais. Às vezes eu digo, eu não aguento mais um pouquinho. Ela, chega, Jane. Pra hoje não dá mais. Eu já tô vendo, ela vê nos meus olhos, ela vê na minha face, que não dá mais. Uhum. Diga pro pessoal que você... Porque assim, às vezes vai outros fisioterapeutas lá Uhum. pra aprender e tudo. E aí você tem que dizer seu limite, Jane, a eles, que eles não sabem. Sim. E ela enxerga muito além, né? Ela enxerga um coração. Enxerga também, o outro, né? né? Aquela No mulher lugar é do surreal. Vocês vão conhecer. Gente, a gente tem um pouco mais. A gente tá quase 1h30 de papo. Meu Deus, Só isso segundo a nossa produção. E assim, como a gente começou um pouquinho mais tarde também, a gente não vai poder se estender não mais. foi culpa minha, viu? Não, Foi não culpa foi culpa da- minha, Não, esqueça que é culpa de ninguém. Não. Mas assim, a gente vai. Eu tentei. Eu acho que esse E foi o bom aqui do pontapé Acarajé inicial. Cortadinho é isso, né? Que o Sim. papo nunca acaba. O papo nunca Né? acaba. E assim, eu acho E que vocês podem voltar. foi muito bom também a gente trazer isso pra gente pensar. A gente tem o Acarajé Cortadinho como uma coisa fora podcast também. A gente tem Sim. nosso mover fora disso. E que tá se transformando cada vez mais em realidade. Então, assim, isso aqui foi uma porta que vocês abriram, assim, que já estão fazendo parte da nossa casa. Sintam-se em casa. Quando eu falei, você, por exemplo, o negócio do espanhol. Então, assim, Eu você lhe vai ter digo, meu telefone. sem querer lhe Você vai ter um interromper, telefone pra falar assim, ó, Thiago, se tiver uma E coisa aí? aqui e tal, fale aqui com essa pessoa. Vou me colocar à disposição. não, isso que quem abriu a porta foi a gente, não foi ela. Nós, Velho, eu que abri uma porta e descobri uma coisa aqui que eu, entendeu? Quero vocês pra mim. Eu acho que ele quer o ofício de porteiro, se vocês precisarem de porteiro. Na hora, Porque, assim, precisar de um porteiro pra tomar conta do... Esse amor de abrir porta aí, eu já botei, sei lá, no app e tá precisando de porteiro de vez em quando, viu? Eu vou, Mas vigia. de antemão, Vigia é de melhor antemão. que recebe dobrado. de antemão, ele quer o adicional noturno dele, não é besta não, ele quer o adicional noturno. De antemão, assim, ficou alguma coisa assim, que nesse momento, no primeiro passo, a gente não falou do HTLV? Não, eu Ou a gente acho... deu uma pincelada legal? Você acha que... Falamos bastante, né, do que é o vírus. Eu acho que isso é importantíssimo Sim, esclarecer. E eu acho que o que a gente precisa também tocar aqui é a questão da vaquinha. A gente está com uma vaquinha online com o objetivo principal
de arrecadar fundos para ter uma sede própria. Sim. Por quê? O espaço que a gente tem hoje é um espaço alugado, então a gente fica o mês todo pensando em captar recursos. Como é que vai pagar, Agora né? pense, um monte de capenga, porque lá a maioria, né? Tudo capenga, pensando em fazer rifa, fazer atividades, chamar o pessoal para voluntário, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo para captar recursos, para pagar, né? Os Aluguel. custos mensais. Não se for só aluguel, mas tem Não, água, é. tem luz, tem água. Pra eu manter digo, mesmo, pra manter. tem muita coisa. Sim. E assim, tem horas que eu digo, não, olha, esse mês, agora mesmo, Márcia fez assim, Jane, só tem 3 pacotes de fralda na associação. Eu digo, meu pai do céu. Aí isso eu já fico, eu digo, olha, hoje eu já tenho que pensar em alguma coisa para amanhã ou sexta-feira a gente ter mais fraldas na associação, porque assim, se a pessoa chega lá e me pede um pacote de fralda, eu não posso dar um pacote de fralda. Tem gente que usa um pacote de fralda por dia. Sim. Gente, um pacote de fralda é R$25. Imagina aí, você custear isso por um mês todo. Não Eu tem já condição. tenho um contato aí pra gente conseguir essas fraldas e Olha. até com um custo bem menor, mas que já vai poder ajudar, né? Pronto, Aí, tá vendo? como é bom? Que é como a gente consegue através de uma voluntária que trabalha numa empresa que fabrica. Você tá vendo? Então, Olha. ela que sempre é nosso braço. Eu acho pra que essas coisas. pontes, esse network que a gente estabelece a partir do momento que a gente se predispõe a servir um propósito, é isso que É. vem, né? Que é um pouquinho de um que vai juntando com Que um vai pouquinho de outro, com um juntando. pouquinho de outro. No E- final também eu vou pedir para vocês entrarem em contato com o Vinícius também. Vinícius Nunes, ele tem um portal também que ele tá fazendo um trabalho bem bonito, que eu acho que vocês podem conversar com ele. Acho que já conversou até com você no começo, não foi? Com o Vinícius? Foi com... Foi. É. Então, então assim, que ele tá E falando... tava botando pra ele, você É porque ele tem cara de Roberto, né? Mas é Vinícius. Não, pra colocar assim como uma coisa fixa no portal dele também, de Sim. vocês, para que as pessoas procurem a partir de voluntariado, Boa. que ele tava falando com a Massa. gente. Então, assim, eu fico lisonjeado com esse papo. Eu acho que foi pra isso que o Acarajé Cortadinho veio, não apenas pra entretenimento puro e... Eu diria que pra isso Rafael, você veio. Eu só vim pelo entretenimento mesmo. Mas aí, Olha. graças a Deus, existe você em nossas vidas. Esse personagem do bonzinho dele é lindo, né? Eu gosto mais quando é malzinho mesmo. esse Vamos negócio dizer, mal. vamos falar Mas, aqui. O Guilmar, arroba. sobre o app também, rapidinho. Rapidinho, só pra, como ele já falou Aham. da ajuda do Pix, eu vou repetir o Pix. Tá. Mas o pra Pix vai colo- ficar... Mas eu vou vai repetir ficar. nesse Vai momento. ficar no QR Code. quer, Porque vai tem gente que tá no participar, ele quer Spotify, meu participar. filho. Ah, é verdade. Tem gente que tá Pra ouvindo, tá no Então- Spotify. Então fale bem devagarzinho, pausado. Pix pra ajudar o HTLV. Do Spotify. Do YouTube também, né? Tá. 320 320 174 174 7 7 arroba vaquinha com K vaquinha com K .com.br. .com.br. Repetindo. 320 174 7 1747. arroba vaquinha Arroba vaquinha com K com K. .com.br. Só isso, lindo. Obrigado. Ah, eu Te tenho amo. outro pedido. Oxe, Então. faça mais. A HTL Vida precisa de um padrinho, né? E a gente vem tentando fazer contato, né? Uma pessoa que a gente acredita que seja a cara, né, da associação, pelos projetos sociais que ele já tem. E aí, o que que acontece? Se Carlinhos Brau estiver escutando a gente e quiser fazer parte dessa luta, desse sonho, né, que é a HTL Vida, a gente está de portas abertas, né? Que A é gente muito tem o contato dele. A gente tem o contato Ai, dele. fala aí com ele. Tem. Carlinhos, E você que tá assistindo isso aqui também, marque Carlinhos Brown aqui embaixo dessa Marca conversa, aí. desse corte. A gente tem o contato dele e a gente vai passar esse acho projeto que- pra ele. Eu acho que é um cara que é a cara, né, da Bahia, né, dos projetos sociais que a gente tem aqui no Sim. nosso estado. E ele é uma figura massa, ele é massa demais. E eu acho que vai dar certo. Vai, Cara, já Semana deu. passada a gente ia pro Shopping Barra pra fazer uma oba-oba, levar cartaz. Ah, me chame que eu vou. Não deu pra ir, não, tava chovendo muito. Se você falar de oba-oba, amigo, você ó. Na hora. E assim, fica Vamos dar uma olhadinha no gueto. Acho melhor a fica à gente vontade fazer. também, assim. Eu acho que melhor que passar o contato, acho melhor a gente ir no Gueto Square num dia de Ah, festa, então de quando- show quando com vocês tiverem, cartaz. quando vocês tiverem coisas desse gênero também, marca a gente do Acarajé, que a sim. gente reposta também. Mas tá Mas- lá, a gente e a- fez um e a gente bocado vai- de cartaz, todo mundo doido pra ir. Passa pra gente depois alguma coisinha que a gente passa pra ele também. Massa. A gente tem um texto, ó. Cadê os ofícios, Massa? Não, pelo zap, mulher. Manda Ó, assim. mulher. Eu sou... Ó, mulher. Mulher, passa o link disso aqui também, mulher, pra gente colocar. Não. Você deve ter isso aqui virtual, né? Tenho. Pra gente colocar também na descrição do vídeo.
Sim, senhor. Só é esse o pedido? Só esse. Já tá realizado, então, o seu. Se todo pedido fosse esse, Rafa. Tem gente que aqui pede tal de umas canecas, né, Rafa? Não é? Porra, Pensando que era caneca, Maria, eu vou pedir, você quer... vai querer levar uma caneca, meu Jesus. Ai, mais E uma, você, mais Guilmar? uma. Você deu. Sugestão E de você, comportamento. Boa água. Não, em relação ao peixe, a gente conseguiu Conseguimos falar dar uma tudo, pincelada. né? O principal era falar como a gente começou, para que isso vinha dar força às Sim. pessoas que pensam em começar e não sabem como começar. Aham. Então, acho que isso ficou bem claro, bem importante. Temos várias metas, objetivos para esse ano de 2023. Acreditamos que todas serão alcançadas também, se depender da nossa Superada, filha. força de vontade. Superada. Que é a nossa sede aqui, nossa sede. Lá em Pojuca a gente já conseguiu um terreno Aham. para construir a nossa sede. Aqui em Salvador a gente está procurando também. E a gente acredita que a gente vai alcançar as empresas Vai sim. para que elas possam manter esse instituto e que a gente possa alcançar mais famílias. Massa. A gente Show. vai deixar o Instagram das duas instituições na nossa bio. Consigo parar. Hã? Vai aparecer, né? A Vai. gente vai deixar na descrição também no Instagram, ele vai estar um post fixo, porque eu acredito que essa parte da solidariedade a gente vai ter que deixar com um post fixo também na nossa rede social, porque não é só sobre, não é só sobre Natal entretenimento, é sobre matar os gatinhos também, não façam isso em casa. Pera aí, Tô rapaz, não brincando. entendi nada agora. Porra. Eu acabei de porque- falar pet zone. É porque é o Churrasquinho seguinte, de gato, porque como é isso? eu fiz esse quel aqui, tava na minha cabeça. Pra que você fez isso, né? Então, assim, momento de descontração. bem. E... Já tô ficando entendi nervoso, gente. Ok nessa água. É, É energético, assim, eu tenho um problema que eu não tomo café. E aí hoje eu tomei café e tomei energético. E Então, assim, tomou Monster, né? tá- Se fosse Red Bull. tá começando a pegar, tá começando. Red Bull e falando Bater. nisso, querendo patrocinar a gente, estamos aí. Estamos aí. Mas assim, essa parte eu vou pedir pra Dan aquela cortadinha aí, né? O Red Bull bateu forte agora, o Monster. Mas, Guilmar, muito obrigado, real, por ter vindo. Muito obrigado, Jane, por ter vindo. Vamos estreitar mais essa relação de ajudar mesmo, de ser canal de divulgação. Massa. Rafa, alguma observação, meu amigo? só que eu te amo. Eu também te amo, mestre. Guilmar, mais uma vez, obrigado. Jane, obrigado. Obrigada também. Para vocês que estão em casa, para um pouquinho agora aqui. Aquela espreguiçada. 3 respiradinhas e segue a gente no Instagram. Se inscreve no Comenta. canal. Se você tem alguma instituição Curte. também que você gostaria que esteja aqui no Acarajé Cortadinho, comenta no vídeo. Porque eu acredito que é uma coisa que a gente precisa divulgar cada vez mais. Então, obrigado. Eu já até fico aí uma sugestão para um próximo episódio com vocês. Um Guilmar convida e uma Diane convida. Elas Pois chamam é. alguém Pra que elas trazer. acham interessante para trazer. Sim, e outra coisa Né? também, assim, de repente uma empresa parceira chegue, uma empresa Ótimo. privada, que Sim. queira, vocês podem falar assim, olha, inclusive, a gente tem um podcast que a gente pode chegar lá. pra Pode ser uma mostrar. empresa pública também, se quiser ajudar, tamo aí, velho. Verdade. Então, assim, uma Ajuda empresa... bem-vinda, Não né? é? Uma empresa que seja parceira mesmo forte de vocês, fala assim, ó, vamos lá no podcast, é um pessoal que é legal e tal, faz a porta aberta aqui, a gente pode, Sim. né, ofertar isso também Sim, pronto. como incentivo, Beleza. tá Ótimo. bom? De antemão, muito obrigado mais uma vez. E pra você que tá em casa, com aquela alegria de sempre, né, porque esse papo foi sério, mas o Acarajé Cortadinho também é a zoeira, é a brincadeira, mas só nesse momento, porque assim, você E viu o que acarajé cortadinho também é sério. Você ia finalizar, né? Eu adoro ele interromper. O acarajé cortadinho também é sério. A gente senta ali em Cira, tá, rodinha, em qualquer o lugar, Acarajé tá no Cortadinho é acarajé uma brincadeira cortadinho. gostosa, né? Você chega ali, Ou pá, uma seriedade gostosa. Isso é bom. ou uma seriedade É, não? gostosa, É, Vamos discutir sobre isso depois. vamos. Tchau, gente. Beijo. Com isso e um biscoito, até amanhã às 8. A Acarajé Cortadinho volta na quarta-feira que vem, às 19 horas, no YouTube, Spotify. Manda pro tio, pro inimigo, pra avó, pra filha, pro cachorro. Mas assim, ame os animais, tá bom, gente? Beijo! Beijo.